Olá, olá! Começando mais uma live. Hoje a live vai ser com uma convidada super especial, a Thaís, fisioterapeuta pélvica. Só aguardar um pouquinho para ela ir chegando, tá? Enquanto isso, guardando vocês entrando aqui, só aguardar a Thaís chegar. Hoje nossa live vai ser com a Thaís. A Thaís chegou. Vou convidar ela aqui. Thaís, tem como você pedir para participar? Não tô conseguindo aqui te adicionar. Ué, entrar ao vivo. Agora acho que vai dar certo. Aê, consegui. Tudo bem, Thaís? Joia, graças a Deus, Então Mari. tá bom. Deixa eu só mexer umas coisinhas aqui na configuração. Combinado, bem. Tá me ouvindo bem? Tô, você tá me ouvindo bem também? Tô te ouvindo super bem. Thaís, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite para participar da live hoje. Gente, então hoje a live é com a Thaís. Thaís é fisioterapeuta pélvica. Vou deixar ela se apresentar um pouquinho também, falar para a gente da experiência dela, quanto tempo que ela atua na área. Thaís, conta um pouquinho para nós aí sobre você. Então, tá, Mari. Então, para quem não me conhece, eu sou Thaís, eu sou fisioterapeuta pélvica, eu sou natural de Pompéu, mas eu atendo também a Abaeté e Bom Espaço presencialmente, também realizo atendimentos online na área da fisioterapia pélvica. Eu estou na área há mais ou menos quase 3 anos. Esse ano faz 3 anos de atuação na fisioterapia pélvica, na fisioterapia convencional há 11 anos. E né, o meu foco principal na pélvica é o atendimento em mulheres. Então, tanto mulheres né, que estão aí passando pela fase da gestação, se preparando para o parto, que é o nosso tema da live de hoje, né? Quanto mulheres que estão na fase de tentantes, né? Ou tem alguma queixa ginecológica. Thaís, falhou aqui para mim o seu áudio. Tá, onde que falhou, Mara? Que aí eu vou Só, repetir. só no finalzinho só. Sim, aham. Então, eu estava falando que eu atendo mulheres, né? Tanto na fase da gestação e preparação para o parto, que é o tema que a gente vai abordar hoje, né? Quanto mulheres que estão na fase de tentantes, né? As que querem engravidar, quer fazer esse preparo antes. E também, né, mulheres que não estão nessa fase de gestação nem de tentantes, mas têm outros problemas ginecológicos. Gente, então vamos aproveitar aqui a Thaís. Eu vou Thaís, achar que vou começar fazendo uma pergunta que talvez seja uma dúvida de muitas mulheres. O que que é a fisioterapia pélvica? Para que que ela serve? Como que ela vai ajudar as mulheres, principalmente nessa fase ali da gestação, preparação para o parto? tá. Mari, essa é uma dúvida muito comum, né? A fisioterapia pélvica ainda está, assim, crescendo, né, no mercado, então muita gente não sabe o que é. Então, a fisioterapia pélvica é uma área da fisioterapia que trabalha a preparação do assoalho pélvico e das outras musculaturas que estão envolvidas com ele, tá? Então, essa musculatura de quadril e a musculatura íntima, que é a musculatura do assoalho pélvico. No caso, né, das gestantes, a gente atua desde antes dela engravidar até no pós-parto. Então, antes de engravidar, a gente já avalia esse assoalho pélvico, já começa a trabalhar. Durante a gestação, a gente acompanha essa gestante, vai fazendo tanto o fortalecimento do assoalho pélvico quanto do corpo dela, preparando para o parto, seja o parto, né, via vaginal, que é o parto normal, quanto o parto cesáreo. E também a gente acompanha a gestante no pós-parto, tanto no puerpério imediato, né, que é aquele logo após o parto, até 10 dias pós-parto, quanto no puerpério remoto, que é após 10 dias pós-parto. Então, muito legal, Thaís. É porque, assim, realmente é uma área que, para muitas é novidade, né? A gente conhece muita parte da fisioterapia convencional, parte de pilates, mas a pélvica é uma coisa que talvez para muitas seja novidade, apesar de não ser tão novo, né? Exatamente. Ô, Thaís, e conta um pouquinho para a gente, assim, dessa parte da fisioterapia pélvica.
como que isso pode ser conciliado com outras atividades? Por exemplo, pilates, musculação, para ser, ela vai ajudar, ela vai contribuir, ou a mulher pode se preparar só com a fisioterapia pélvica? Conta pra gente um pouquinho. Tá, durante a gestação, né? Sim, sim, durante a gestação. Beleza, foi uma ótima pergunta, Mário. Por quê? São áreas complementares. Eu falo que a fisioterapia pélvica, ela complementa, né, as outras áreas de fortalecimento, que são o pilates e a musculação. Então, tem muita gente que confunde a fisioterapia pélvica, principalmente com o pilates, que acha que o pilates vai fazer o fortalecimento desse assoalho pélvico, né? E é um grande mito, tá? Então, pilates não fortalece o assoalho pélvico. Não tem estudo nenhum comprovando a eficácia do pilates no assoalho pélvico. Então, o que é a complementação? Na fisioterapia pélvica, eu vou fazer a palpação dessa musculatura íntima, tá? E a gente vai começar o preparo da musculatura do assoalho pélvico. Alguns casos é fortalecimento, outros relaxamentos, como que tá essa contração, a coordenação. Então, a gente vai olhar o funcionamento dessa musculatura como um todo, tá? Como fisioterapeuta pélvica, eu também, né, atuo na prevenção, por exemplo. A gestante começou com uma dor lombar. Então, a minha missão também é auxiliar ele, conciliar o tratamento dessa lombar dentro da fisioterapia pélvica, tá? A diferença, pilates e musculação, né? O foco é o fortalecimento externo, então não trabalha musculatura de assoalho pélvico, né? Mas ambos podem trabalhar na questão de mobilidade também, que eu também faço da fisioterapia pélvica. Então, eu falo que são técnicas complementares, elas se completam aí durante uma gestação, na preparação do parto. Ô, Thaís, e assim, a gente já conhece alguns termos técnicos, mas talvez o pessoal não está ainda tão familiarizado, né? Você vai me auxiliando, tá? Porque já é costume mesmo. Assim, vamos explicar, pessoal, o que é o assoalho pélvico? Né? Que região é essa? Por que é importante trabalhar ela tanto na gestação quanto em outras fases da saúde da mulher? Tá, eu tô até com uma pelve aqui, mas eu peguei foi a pelve móvel, mas dá para explicar assim, tá? Então, aqui tem a região da pelve, que muita gente chama de quadril, né? Na região da pelve, o fundo é a musculatura. Então, aqui tem os órgãos íntimos, né? No caso da mulher, vem a vulva, a vagina, e no caso do homem, né, vem o pênis, o saco escrotal. Quando eu retiro a camada de pele, tem uma musculatura aqui. Essa musculatura é que a gente chama de assoalho pélvico, tá? E essa musculatura vai controlar, né, no caso da mulher, 3 orifícios. Então, ela vai controlar a uretra, que é por onde a gente faz xixi, então ajuda no funcionamento da uretra. Apareceu, deu certo aí? Sim, sim. Ajuda também, né, na musculatura da vagina, que é o orifício, né? Por onde a gente tem relação sexual, por onde nasce o neném, por onde desce a menstruação. E também é uma musculatura que controla a função do ânus, então a função anal. Não, ótimo. Porque assim, a gente que é acostumado a falar os termos técnicos, para nós é tranquilo, mas às vezes o pessoal fica falando, mas o que é assoalho pélvico? Nem nunca ouvi falar. Então, essa musculatura, tá? Íntima, né? Que controla essa região e serve de sustentação para os nossos órgãos, que a gente fala órgãos pélvicos, né? São órgãos que estão nessa região. Então, serve de sustentação para o intestino, para a bexiga, para o útero. Então, é uma musculatura muito importante do corpo e é necessário sempre cuidar dela, principalmente nós mulheres. Não, ótimo, ótimo. Gente, e só para falar também, eu faço com a Thaís, né, o acompanhamento da fisioterapia pélvica. E, Thaís, eu vou te perguntar uma coisa que eu tinha dúvida, que eu te perguntei, que eu fui entender, na verdade, no nosso primeiro encontro, no nosso primeiro atendimento. Explica para o pessoal se assim, a fisioterapia pélvica é tipo Pilates, ela vai ter que ir no estúdio uma vez por semana para fazer os exercícios, faz em casa, como é que é? Tá. É uma dúvida bem frequente, quando esse é muito interessante, que quando eu falo que não vai entender, igual na fisioterapia convencional, as pessoas assustam. Então, diferente do Pilates, da fisioterapia convencional, a fisioterapia pélvica, você não vai em mim toda semana, ou né, 2, 3 vezes por semana, igual a gente faz os acompanhamentos nessas outras modalidades. Por quê? Porque dentro do consultório eu vou te avaliar, né? Vou te ensinar a fazer os exercícios.
e eu preciso que eles sejam feitos em casa. Porque as mudanças da fisioterapia pélvica, né, tanto as mudanças de hábito quanto os exercícios, eles têm que fazer parte do seu dia a dia. Então, é importante essa aceitação e esse empenho do paciente. Então, eu sempre falo, 20% do tratamento é responsabilidade minha, 80% é do paciente de aderir aquilo ali e levar, né, para a vida toda. Porque muita gente acha que a fisioterapia pélvica é só fortalecer a sua pélvica, não é. Então, a gente tem muito mais que isso, tem muita mudança de hábito, né? Questão até de posturas e tudo dentro do seu dia a dia. E eu vou ajudando a você a fazer essas modificações para a gente chegar ali na cura daquela queixa. Ô, Thaís, outra dúvida que eu acho que o pessoal pode ter é fisioterapia pélvica e pompoarismo, é a mesma coisa? É diferente? Como é que funciona isso aí? É diferente, tá? Muita gente acha, né, que é a mesma coisa. O que é a diferença, assim, maior, tá? O pompoarismo, ele é uma técnica, né, de aperta e solta, para poder fortalecer também, mas ele tem mais um intuito sexual, tá? São mais manobras para fazer com essa musculatura durante o ato sexual. O que é a fisioterapia pélvica? Eu também trabalho movimentos, né, de segura e solta, porém, eu vou trabalhar o fortalecimento, eu vou trabalhar liberação de tensão, melhorar a resistência, não só a força. Então, a fisioterapia pélvica, ela faz uma avaliação individual e traça um plano de tratamento para você. O pompoarismo não. Então, o pompoarismo, ele é geral. E é onde muitas mulheres, né, têm piora dos sintomas, por exemplo, de incontinência urinária depois do pompoarismo. Porque, por exemplo, incontinência urinária não é causada só por uma fraqueza, tá? Da musculatura íntima. Então, a pessoa que ela tem um excesso de tensão na musculatura íntima, está causando a incontinência urinária dela. Aí ela vai ver um videozinho na internet e começa a fazer o exercício. Aí aquilo vai aumentar a tensão e vai aumentar os sintomas. Então, a fisioterapia pélvica, né, a gente abrange a musculatura como um todo e faz um plano de tratamento mesmo individualizado para a pessoa. Gente, é muito legal, porque assim, eu vou falar aqui todas as manotas que eu já passei nas consultas com a Thaís. Então, assim, ó, a pessoa foi para consulta já de vestido, achando que estava indo tomar um café, e aí chega lá, precisa fazer os exercícios, aprender, né, os exercícios, como é que vai fazer. A Thaís precisa observar, então, assim, depois eu me atento, eu falei, gente, eu tô indo para consulta de fisioterapia pélvica. Então, eu tenho que ir com uma roupa adequada, tem que ir com a roupa de fazer exercício, né, tudo direitinho. Então, assim, eu sei que depois eu fico mandando mensagem para Thaís, que vergonha. Porque a Thaís, gente, é uma pessoa super educada, ela não falou nada na hora de tipo, ó, Mari, você podia ter vindo com outra roupa, não sei o quê. E aí depois que eu saí, falei, Thaís, que manota, que bobeira que eu dei, fui de vestido. E aí ela precisando ver os movimentos do abdômen, né, contração muscular e tudo. Eu falei, gente, as manotas. Então, assim, gente, não se preocupe, se for, né, quando você for na consulta de fisioterapia pélvica, provavelmente você vai passar alguma manota e tá tudo bem. Thaís é uma pessoa super tranquila. Ô, E Thaís, Mari, pode falar. né, quando aconteceu isso, eu acho que eu até te falei na época, né? Que é aquela questão, o óbvio tem que ser dito. Então, tipo assim, pra mim já era natural, né? E depois que aconteceu com você, aí foi ótimo, porque agora eu lembro. Vem com uma roupa confortável. Porque na frente de alguns exercícios, eu preciso avaliar a postura dessa pessoa. Então, por exemplo, vem com um vestido, né, que é mais solto, não tem como eu fazer essa avaliação. Então, foi bom que eu também adequei aqui, tá? Não, mas eu falei, gente, que ideia ruim da minha cabeça. Ô, Thaís, seguindo a questão, né, na questão de preparação para o parto, e aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, né? É, como que, de alguma forma, essa preparação, né, do assoalho pélvico ali pode ajudar essa mulher no pós-parto para que ela consiga amamentar melhor? E pode ter essa relação? Ela pode ver esse benefício? Sim, por quê? Porque a fisioterapia pélvica, ela vai preparando essa gestante durante a gestação para uma melhor recuperação no pós-parto, tá? Ela tem mais consciência do corpo dela, então isso tudo
traz mais tranquilidade para esse período de pós-parto. Então, ela vai mais preparada, né? E também a gente tem as sessões, né, de preparação de parto, que eu falo da questão do pós-parto também. Então, já vai ajudar essa mulher. E aí, durante também, né, essa fisioterapia pélvica, quando a mulher não faz uma consulta pré-natal com uma consultora de amamentação, a gente já dá algumas dicas de cuidado com essa mama, né? Para chegar na fase de amamentação, que é a fase que vocês entram. Porque tem aquela coisa, né? Muita gente acha que tem que passar bucha no peito, tem que fazer não sei o quê, que tem que preparar o peito. E não é assim, o corpo, gente, é perfeito. Né? Ele prepara para o parto, ele prepara para a amamentação. Então, depois a gente entra só ajustando, né, Mara? Não, eu acho que eu acho assim interessante porque a partir do isso é uma percepção que eu tive, né, fazendo os exercícios, além de fortalecer ali o assoalho pélvico, muda toda a estrutura de posição do corpo, vamos dizer assim. Então a postura melhora, a musculatura abdominal melhora. Então eu acho que isso também pode ali depois ter um benefício na questão da amamentação, porque ficar na mesma posição durante muito tempo ali para amamentar é realmente cansativo. Quando a gente não tem nenhuma preparação física para isso, fica mais difícil, né? Isso. Então, eu acho que a fisioterapia pélvica, junto com o Pilates, junto com a musculação, vai auxiliar muito nessa questão e nessa parte da recuperação, né, do pós-parto. Porque muito que eu já vivi e que as mães me relatam é a dificuldade de levantar, de sentar, dói, né? Dependendo principalmente do tipo de parto ali que a mulher passou, se foi um parto cesárea, provavelmente ela vai sentir um pouco mais esse desconforto. E qualquer parto que seja, tem aquela sensação que a gente fica de estar faltando alguma coisa ali dentro, tá tudo meio solto, né? E aí eu acredito que com a fisioterapia pélvica, na época eu não conhecia também. O Marcelo já tem 6, Ana tem 10, já tem um tempo aí. Mas acredito que até nessa sensação, né, de estar tudo muito solto, a fisioterapia pélvica auxilia, né? Sim. Aí a gente entra, né, com essa consciência corporal. E aí, às 6 horas, por exemplo, parto normal, Mari, 6 horas após o parto, a mulher já começa a fazer exercícios, tanto para ativação de abdômen, justamente para ajudar, né, a recuperação desse músculo, que é um músculo que distende tanto durante a gestação, né, e a mulher realmente ela tem essa sensação que está tudo solto. Então, o trabalho dessa musculatura ajuda na estabilização e pós-parto, e essa mulher também já começa a fazer exercício de assoalho pélvico para ajudar, né, na recuperação e na cicatrização aí no períneo, no caso de um parto vaginal. E no caso de parto cesárea, a gente já entra, né, com cuidados com essa cicatriz, questão de posturas, né, então postura para dar banho no neném, para levantar, para sentar, tudo para ajudar essa mulher aí nesse pós-parto. Não, tá, jóia. E já era até a próxima pergunta que eu ia fazer, que é quanto tempo depois do parto que elas podem voltar, né, a fazer os exercícios, e aí eu entendi que tem essa diferença dos tipos de parto, Sim. né? Aí, o que que acontece? Tanto para o parto normal quanto cesárea, a gente já pode começar logo após o parto. No parto normal, 6 horas pós-parto, tá? Cesárea, eu gosto de 12 horas pós-parto. Então, já começa tanto com essa ativação de abdômen, quanto ativação de assoalho pélvico, tá? Tanto parto cesárea também. Porque o assoalho pélvico, na verdade, ele sofre, né, as mesmas consequências, independente do parto, durante a gestação, que é a mudança de postura, é o ganho de peso, né, ali a peso do neném, da placenta. Então, esse assoalho pélvico está sofrendo mudanças nessa gestação, né? Então, a gente atua nisso. Não, e, gente, essa mudança de postura, se a gente não ficar atento depois que o bebê nasce, a gente fica com ela pro resto da vida. Eu falo É, porque eu ainda percebo, né? Quando eu comecei a fazer com a Thaís, que ela falava assim, empina o bumbum. Aí eu percebo tanto que eu ainda mantenho muito dessa postura de quando eu estava grávida, porque o corpo se acostuma, né? E a gente fica ali parecendo ainda que tem o bebê ali dentro carregando uma barriga pesada e isso dá mais a percepção de que a gente tem uma barriga grande ou de que tá tudo mais fácil pela nossa própria postura, né? Que a gente fica naquela postura de tô grávida, de parece que tá tudo muito pesado. coisa que afeta
afeta muito a questão, a postura, né? Tanto da gestante como da mulher que está amamentando, é mama, né? Porque a mama geralmente ela aumenta muito de tamanho. Então a mulher ela tem que ficar mais encolhida, mais fechada, e é onde pode dar consequências, né, de dor na coluna. Então a gente trabalha com esse alinhamento. E aí, Mara, depois de 40 dias pós-parto, essa mulher ela retorna para o meu consultório para a gente poder reavaliar, né, como que está esse assoalho pélvico e como que está a questão de abdômen. Então, depois de 40 dias, a gente faz uma nova avaliação dessa mulher para preparar ela aí para o puerpério. Nossa, muito bom, Thaís. Thaís, eu vou aproveitar aqui e fazer algumas perguntinhas que eu recebi na caixinha de pergunta, para a gente tentar manter mais ou menos uns 30, 40 minutos de live, porque se deixar, Vai, eu vou falando. então. Então, aqui, uma pergunta que foi enviada lá é sim, quero ter um parto normal, mas tenho muito medo da dor do parto. Né? O que você pode falar para essa mulher que está ali, né, se preparando para esse momento, mas tem essa questão, né, do medo, da dor, como que ela pode talvez vencer isso e como que a fisioterapia pélvica pode ajudar ela nesse fortalecimento até emocional. Uhum. Mário, é o que eu percebo, né? Que muitas das mulheres evitam o parto normal por medo da dor e medo de laceração, tá? Então, a dor, eu falar que não vai ter dor, eu vou estar mentindo, vai ter dor. Porém, ela é muito individual, né? E como a gente não conhece ela, a gente só vai conhecer ela durante o parto, é normal que se tenha medo, que se tenha insegurança, né? Mas é importante, durante esse processo da gestação, conhecer, buscar conhecimento, tá? Conhecer seu corpo. E na fisioterapia pélvica, a gente tem aula de parto, então a gente vai ajudar essa mulher a tirar o foco da dor. A gente tem medidas, né, que a gente fala não farmacológicas. Então, o que que é? São medidas que não são medicamentos, tá? Para ajudar no alívio dessa dor. Então, a questão da respiração, de massagem, da uso de água quente, a gente tem todo um trabalho ali para ajudar essa mulher durante o trabalho de parto, né? E hoje também, né, muitas maternidades têm o anestesista, que é a analgesia, que pode ser feita também durante o trabalho de parto. E se feito no momento certo, ajuda muitas mulheres. Thaís, até com essa pergunta, né? Hoje, essa semana eu estava fazendo uma reflexão interna mesmo. Talvez você tenha alguma opinião sobre isso. Porque assim, o Brasil, se eu não estou enganada, se ele não for o país que mais faz cesárea no mundo, ele está entre os top 3 ali, de que faz mais cesárea no mundo. Ele é o país E é muita coisa. E é muita coisa, sabe? E eu associo isso, Mari, à falta de informação mesmo, à falta de conhecimento, sabe? Eu falo muito com a gestante. Gente, o pessoal não pode com uma gestante que conta uma tragédia, né? Então, a questão de parto aí. Se você falar com a pessoa, você vai querer ter parto normal, ela vai falar mal do parto normal para você. Se você falar que deve ter cesárea, ela vai te falar mal da cesárea. Então, assim, é importante, né, a gestante ela saber blindar um pouquinho isso aí e buscar conhecimento, né, e profissionais para poder acompanhar ela nos todos um bom desfecho, né? E eu acho que o parto normal, né? Primeiro, o nosso corpo já é preparado para ter um parto. Então, a gente não precisa nem de intervir que o parto vai acontecer, né? Ele é o natural. E ele cria um vínculo muito grande da mãe com o filho, né? Igual você já passou por parto, você sabe como que é, né? E o parto normal, sem dúvida, a recuperação é melhor, risco de hemorragia é menor, ele é o fisiológico para a gente ter. E hoje em dia, a gente tem muito recurso, né? Dentro da fisioterapia para ajudar essas mulheres durante o parto. Eu acho interessante isso que você falou, que toda vez que tem uma gestante, alguém tem alguma história trágica para contar de parto e alguém tem uma história trágica para contar de amamentação, e sempre tem ali alguma história trágica, mas a gente também tem boas histórias. Porque eu fico até refletindo, né, enquanto bióloga, eu falo, gente, se fosse tão difícil nascer, se fosse tão difícil amamentar, o ser humano tinha sido extinto há muito tempo. Porque pensar na cesárea é sim, acredito, uma medida que salva muita vida,
mas eu acho que ela tem que ser usada para aquilo que ela foi feita para ser feita. Que é quando é com indicação, quando realmente é algo que precisa, né, para que a gente vá. Porque a gente tem que entender que a cesárea é uma cirurgia, né, é simples, entre aspas, mas é uma cirurgia que vai abrir o abdômen dessa mulher, né, vai tirar ali, são 7 camadas de tecido que são cortadas para tirar o bebê. E aí eu até brinco assim, eu falo assim, a cesárea, a recuperação dela, isso falando de experiência própria, é muito complicado, porque eu falo assim, ó, se alguém um dia precisar fazer uma cirurgia que abre o abdômen, eu duvido que no outro dia estão falando para ela ficar de pé. E na cesárea, 12 horas depois, a gente tem que ficar de pé. Exatamente. Então, porque se a gente não ficar de pé e não fizer xixi, a gente não tem alta. Eu falo, gente, mas eu acabei de passar por uma cirurgia abdominal. Tudo bem, tirando o útero, não cortou nenhum outro órgão, tal, não foi uma cirurgia intestinal, nem nada disso, mas que abriu a cavidade abdominal ali, tem todo um processo, né? E eu achei bem complicadinho. Não tive a experiência do parto normal, eu cheguei a entrar em trabalho de partos quando eu estava grávida do Marcelo, mas por questões emocionais, a gente acabou indo para cesárea também, mas assim, não por uma opção única e exclusivamente minha, não era a minha primeira opção. Mas, e aí eu acho que é isso que você falou, a gente conhecer o corpo da gente, até para a gente saber até que ponto é seguro a gente optar pelo parto normal e até que ponto é seguro a gente optar pelo parto cesárea. Né? Eu acho que vai muito disso. Da onde a gente vai ganhar o bebê, se aquele hospital tem estrutura para um parto cesárea, tem estrutura para um parto normal, se complicar, que estrutura que a gente vai ter. Né? Eu acho que é pensar tudo que pode dar certo, mas ter o respaldo de que caso algo saia do controle, a gente também possa ter ali essa opção. Mas eu acho que a informação é o que pode mudar isso, né? Sim. É interessante você falar, porque não é que a gente é contra a cesárea ela também salva vidas, né? Mas se você pode optar por um parto normal, né? O parto normal ele é mais fisiológico. Sim. Com essa questão de recuperação, né? Tudo é mais fácil no parto normal. Mas a cesárea também, quando bem indicada, né? Ela tem sucesso. E hoje a gente vê cesáreas cada vez mais humanizadas também, né, Sim. Mari? Sim. Então, assim, a gente não é totalmente contra, mas o fisiológico, né? E quando tá tudo ok com o parto normal, eu acho que vale a pena, assim, sabe, viver essa experiência. Sim, E outra com coisa certeza. que você, né, olhar estrutura, né? Durante a gestação, a gente percebe muito assim, e é natural, que a gente fica entusiasmado com o bebê, então compra muita coisa que não vai usar, né? Tudo que vê lá, já puxa o olho lá e já compra para essa criança. Então, que gasta muito, às vezes, com coisa que depois você não vai usar e economiza, por exemplo, né? Numa assistência aí durante a gestação, então a fisioterapia pélvica, economiza com a consultora de amamentação, economiza, né? Com um hospital melhor. Então, são coisas que eu acho que deveria ter mais atenção, sabe? Ao invés de ficar comprando supérfluo, né? São coisas Eu falo, mas eu falo assim, o apelo ali na hora que você está comprando é muito maior, né? A gente não está na prateleira. né? Mas é bom também prestar atenção, sabe? Acho que a gente tinha que pôr a gente lá na prateleira, assim, uma foto nossa nas prateleiras para. Mulher, depois de estar grávida, não olha mais nada para ela, né? É só para Não. criança. Thais, mas assim, e é muito interessante isso mesmo, a gente ter essa visão de que nem tudo que a gente vai comprar a gente vai usar, e às vezes a gente compra muito no impulso. E aí, o que as pessoas às vezes nem sabem, que esse auxílio que você dá, que eu dou, que outros profissionais dão, inclusive faz com que a gente economize muito na questão de compras de material, né? Então, assim, dentro da minha assessoria, eu tenho uma parte que é montagem de lista de enxoval. E aí eu vou ajudar aquela mulher, né, a família, a pensar o que é melhor, que se precisa comprar tudo que está naquela lista de enxoval da loja, né? Que nem toda loja é tão consciente assim. Tem loja que é super consciente, quer montar um enxoval personalizado. A Amanda da IES está aqui, ela tem essa linha de enxoval personalizado, que vai olhar as necessidades da família. Mas tem
tem loja que você chega lá, é uma lista de enxoval pronta para todo mundo e você compra. E às vezes você não vai usar tudo que está ali. Não vai adaptar. É a busca do equilíbrio, né, Mari? Então, é claro que você pode, né, comprar as coisas também, mas saber o que comprar. E com certeza, quando a gente tem um profissional para orientar, essa questão economiza muito. Então, por exemplo, no meu caso, a fisioterapia pélvica, no pós-parto, né, no parto. Então, eu vou auxiliar calcinha pós-parto, qual modelo que é melhor, né? Então você já vai economizar, porque tem às vezes mulher que compra lá, ainda tem mulher que usa cinta, que é a cinta caríssima, que vai acabar com o seu corpo, não vai adiantar nada no seu pós-parto, ou compra um modelo de calcinha, que no pós-parto você não vai tolerar. Então a gente já ajuda nessa questão, igual você na amamentação, né? Sutiã amamentação, qual que é mais confortável, qual que é mais prático, a questão, né, de rosquinha, de absorvente, de peito. Então a gente vai ajudando essa mulher ao longo dessa gestação também. É ótimo. A Amanda até comentou aqui, né, que ela é a dona da IES, Uhum. o que acha que o enxoval tem que ser consciente, né, nada de exagero, porque também a mamãe vai precisar de cuidados para ela, né, para a gente não ficar... Ô, Thaís, aproveitando que você falou, né, da questão que os maiores medos, né, que normalmente chegam para você e a questão do parto e o outro é de laceração, que é a outra pergunta que a gente tem aqui, né? Então, assim, se tem alguma coisa para fazer para não ter laceração durante o momento do parto, primeiro explica para o pessoal o que que é laceração, tá? Porque às vezes não é todo mundo que vai compreender aqui. E se tem alguma coisa que pode fazer, o que que pode ajudar, se ela tiver, o que que dá para fazer depois. Uhum. Então, o que é laceração? Laceração, né, é uma ruptura ali do tecido, né? Pode ser do tecido muscular ou da membrana ou de pele que acontece na região do períneo nesse trabalho de parto, né? Uhum. Antigamente tinha o pique, né? Hoje em dia é proibido o pique, ele é considerado uma violência obstétrica. Então, o que a gente trabalha? Então, a mulher, geralmente, ela fala assim, eu tive ponto. Mas ela não sabe por que ela teve ponto. Então, se ela teve ponto, ela teve um tipo de laceração nesse parto. E as mulheres têm muitos também que têm medo, né? Eu vou rasgar toda, não sei o quê. E não é bem assim. Então, dizer que você não vai ter laceração, ninguém pode dizer, né? Isso é individual do corpo, tá? Mas existe 4 graus de laceração. Então, existe o grau 1, que é quando a mulher ela só tem ali laceração de pele, tá? Ou de mucosa. Então, às vezes, nem precisa dar ponto. Então, a laceração grau 2, que aí já pega pele, mucosa e um pouquinho ali de tecido muscular, tá? Tem laceração grau 3, que já pega uma musculatura mais profunda, e a laceração grau 4, que às vezes pega também, já chega também no esfíncter anal, então já pega musculatura anal. E a laceração, muita gente acha que a gente classifica por tamanho, né? Tamanho da ferida ali, do corte. Não é, tá? A gente classifica pela profundidade, né? Então, quais tipos de tecido que vai ter ali. Durante a fisioterapia pélvica, né, a gente tem recursos como a massagem perineal, que é uma massagem feita na região, até tem uma vulva aqui, ó, que eu vou mostrar. Então, a gente faz uma massagem interna, tá, nessa musculatura aqui, para poder ajudar esse tecido a distender na hora e grau 4 de laceração. Tá? A gente tem a questão, né, de consciência corporal, da respiração. Então, na hora do expulsivo, não prender ar, porque se você prende o ar, fecha a boca aqui, você aumenta a tensão no assoalho pélvico, então a sua chance de ter laceração é maior. O tipo de força, Mari, então força de parto não é força de cocô. Eu ia te Tá? Então, perguntar isso agora. não é força de cocô, tá? Então, a força do trabalho de parto é uma força feita desde do abdômen, então desde a força do abdômen para ajudar no momento expulsivo, tá? Tem que ser feita de forma consciente, com respiração correta, de preferência, né? Com a boca aberta e a vocalização, que é o ar, né? Então, já tem estudos que essa vocalização na hora do parto previne graus também mais graves de laceração.
Então, durante a fisioterapia pélvica, nas sessões de parto, a gente vai ajudando a mulher a ter toda essa consciência e vai dando as ferramentas para ela para poder evitar esses graus mais severos de laceração, que é o que muitas mulheres têm medo. Nossa, muito legal, gente. Gente, a gente passou já um pouquinho dos 30 minutos, para a gente não ultrapassar tanto, até porque a Thaís também tem outros compromissos, eu também tenho atendimento daqui a pouco. Thaís, assim, primeiramente já vou agradecer de antemão a sua presença aqui, a sua disponibilidade de estar aqui trazendo bastante informação de qualidade para a gente, né? E para a gente fechar, só recapitula para a gente, né, a importância da fisioterapia pélvica para a gestante, como que você pode auxiliá-la, a partir de qual momento que ela pode já começar a fazer essa preparação, até que data ela pode fazer também. Às vezes talvez tenha alguém aqui acompanhando agora, que depois vai assistir lá e fala, nossa, eu tô com 35 semanas, 36 semanas, será que ainda dá tempo? Fala um pouquinho pra gente, para eu também não tomar tanto seu tempo aqui. Combinado, Mari. Prazer é meu estar aqui, né? E aí depois a gente vai marcar mais lives para a gente poder falar, porque os nossos temas são muito abrangentes, né? Para poder ajudar essas mulheres. E depois também, gente, quem tiver dúvida pode chamar lá no Instagram, tanto eu como a Mari, para a gente poder estar auxiliando. Então, Mari, quando que a gestante procura o trabalho de fisioterapia pélvica? Tá? Quando a gestante ela tem uma gestação, né, que está tranquila, o obstetra geralmente já libera no primeiro trimestre, então antes de 12 semanas. Tá? Caso tenha algum risco nessa gestação, geralmente ele libera depois de 12 semanas. Tem mulheres que seria, né, o ideal, mas ainda não é, que já faz a consulta com o obstetra antes de engravidar. Uhum. Né? Então vai ter essa questão de vitaminas e tal, e aí ele já indica para a fisioterapia pélvica para que se tiver alguma disfunção nessa assoalho pélvico, a gente já começar a tratar antes da gestação. E aí engravidou, ela não vai parar o tratamento, a gente já está no tratamento, vai continuar, tá? Então, até 34 semanas, eu atendo essa gestante geralmente uma vez por mês, e aí a gente vai trabalhando fortalecimento de assoalho pélvico, melhora de postura, fortalecimento, né, de musculaturas, principalmente do quadril, da lombar, do abdômen. Vai trabalhando mais no final essa questão da mobilidade, de posturas durante o trabalho de parto. Então, a fisioterapia pélvica vai te acompanhando aí durante esse período de gestação todo. Chegou em 34 semanas, essa gestante vai ter a preparação para o parto. Então, que é um parto cesáreo, a gente vai trabalhar de 34 até 37 semanas, preparação para o parto e para o pós-parto cesariano. Quer ter parto normal? Aí a gente já vai trabalhar a questão de preparação para o parto normal. No caso do parto normal, então a gente tem, né, a massagem perineal, a gente tem as aulas de parto, tá? Então vai explicar todas as fases do trabalho de parto, desde lá da perda do tampão mucoso, tá? Hora de ser atendida a maternidade, o que fazer em cada fase, movimentos para ajudar na descida desse bebê, tá? Na hora do expulsivo, então, que tipo de força que eu faço, que postura que eu vou ficar, que tipo de respiração, e também questões de pós-parto. Na cesariana, né, a gente trabalha essa questão, depois de 34 semanas, eu foco bem na questão abdominal. Também a gente faz um trabalho de assoalho pélvico, mas é diferente do parto normal, tá? E a gente vai preparar essa mulher também para o pós-parto. 34 semanas até 37, ela vem em mim uma vez por semana. Então, a gente faz uma sessão por semana. Então, o ideal é vir antes da gestação, não conseguiu vir antes da gestação, liberado pela obstetra no primeiro trimestre. Tá? Se não tiver liberação, tem alguma intercorrência a partir de 12 semanas. E aí a gente vai fazendo acompanhamento mensal até 34, e a partir de 34 até 37, a gente faz o acompanhamento semanal. Ah, não, muito legal, Thaís. E é bom que é mais ou menos assim, o que eu indico para as mães que vão acompanhar na amamentação, a gente também não deixar muito para o final, porque ao final acho que a mulher também precisa descansar um pouco, se preparar ali para tudo que ela vai passar, né? E, gente, acho tudo que a Thaís trouxe aqui, acho que casa com o que
tanto eu quanto ela e outros profissionais falam de que, assim, se preparar para o parto é muito importante, mas a gente tem que pensar nessa preparação do parto também para o que vem depois do parto, né? Então, assim, o parto é um momento super importante, é uma transformação na vida de qualquer mulher, só que depois dele tem muita coisa que vai acontecer que a gente também precisa estar ali preparada para o que vem. E a fisioterapia pélvica vai ajudar, porque vai ajudar nessa recuperação do corpo da mulher, né? Vai ajudar ela nessa integração de entender melhor o corpo, como que o corpo dela funciona. Isso daí é para uma vida toda, esse conhecimento, né? Então, assim, Thais, parabéns pelo seu trabalho. Acho que ficou super esclarecedor aqui para a gente como é que funciona essa questão da fisioterapia pélvica, né? Como que ela nos auxilia. E a gente vai sim, com certeza, marcar outras lives para a gente conversar mais, porque é um tema que dá para a gente passar horas e horas conversando, tá bom? Só para encerrar rapidinho, Mari, complementando o que você colocou, que foi muito interessante. Questão, não deixar para a última hora, tá? Então, às vezes tem gestante que me procura com 35, 36 semanas, querendo preparar para o parto normal, né? Então, eu posso ajudar? Posso ajudar em algumas coisas, mas nem tudo, porque já né, Dora? Então, o ideal, desde o momento que você descobriu que você está grávida, já procura para a gente poder fazer um trabalho bem feito e te ajudar como um todo, né? E essa parte de pós-parto. Por quê? Durante a gestação, o foco é muito na mulher. Entrou no pós-parto, o foco é só no neném. Então, essa mulher se sente muito abandonada, né? E é importante saber que ela tem profissionais que podem ajudar ela a tornar esse pós-parto mais leve, né? Mais tranquilo. Então, ela não está abandonada no pós-parto, né? Ela tem profissionais que podem fazer muito por ela no pós-parto. Com certeza, com certeza. Thaís, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Passou super rápido. Para mim Boa. foi muito, muito rápido, quando é assim, porque a conversa é boa. E a live vai ficar disponível lá, para quem quiser assistir depois. Pessoal, quem quiser entrar em contato com a Thaís, pode entrar em contato com ela pelo Instagram dela. Quem é de Bom Despacho, ela atende aqui, tá? Ela também faz atendimento online, para quem não é de Bom Despacho ou de Pompéu. E, Thaís, deixa aí um pouquinho dos seus contatos, onde que você atende, para o pessoal te encontrar. Então, tá. Então, aqui em Pompéu, né, eu tenho um espaço, chama Estúdio Pilates Thais Couto, tá? Então, quem é de Pompéu pode me procurar, que a gente faz esse trabalho. Para quem é de Bom Despacho, eu trabalho na clínica Fabiola Borges. Então, eu vou a cada 15 dias em Bom Despacho fazer os atendimentos presenciais. Então, pode me procurar lá na clínica, tá? No meu Instagram, no perfil, tem os contatos, tanto daqui como de Bom Despacho. Também atendo em Abaeté, presencialmente, então, o pessoal da região de Abaeté, eu atendo no espaço Fit Pilates, também tem um contato dele, e eu faço atendimentos online também. Muita gente acha que fisioterapia pélvica não tem como dar essa assessoria online, tá? E tem sim, né? O online tá aí. Quando ele é bem realizado, ele não perde tanto o presencial e a gente pode ajudar muitas gestantes. Igual já tive pacientes de Moema, eu aqui em Pompéu tenho gestante de Moema, gestante de Belo Horizonte, e a gente faz um trabalho muito bem feito. Então, meu Instagram é Thaís, com TH, Couto, Fisiopélvica, e lá tem, né, o link do meu WhatsApp, o contato, e também o contato e endereço dos lugares que eu atendo presencial. Não, gente, muito bom. Gente, todas as mulheres recomendam. Ah, Thaís, pergunta interessante que eu esqueci. É só para mulher? Fisioterapia pélvica? Não é só para mulher, tá, gente? A gente atende crianças, então crianças principalmente com perda urinária, criança que faz xixi na cama, até mais velho, crianças com problemas intestinais, tá? Tanto a perda de fezes quanto a constipação. A gente atende homens pós-cirurgia de próstata que ficam incontinentes, geralmente, homens com disfunção sexual, então disfunções eréteis, ejaculação precoce, e a gente atende mulher também. Não, desculpa, Thaís, é que o Marcelo tá aqui. Filho, só um minutinho que a mamãe já vai. Pega a bolachinha lá, tá? Gente, é férias, desculpa. Então, a gente atende esse outro público também dentro da fisioterapia pélvica. Atualmente, eu atendo só mulheres, não atendo, eu já cheguei a atender homens no início, só que por demanda mesmo de mulher ser maior, de gestante, eu acabei indo para esse público, mas futuramente, né, eu pretendo voltar, sim.
Não, muito bom, gente. Então, assim, pessoal, não deixe de entrar em contato com a Thaís. Gestante, não gestante, é muito importante para a saúde da mulher, tá bom? E Thaís, novamente, obrigada e a gente vai se falando. Obrigada, Pessoal, obrigada por todo mundo que esteve aqui também. tchau. Tchauzinho.